A paz do Senhor, amados, que é o professor Leonardo. Nós estamos de volta com a escola dominical, né, com as aulas EBD para a classe Aliança de Porto Alegre, na classe dos adultos, jovens casais. E a lição de hoje é essa aqui, ó. Senhor Jesus cura hoje, em tempos de pandemia, tempo de bandeira preta aqui no estado, né? UTI lotada, pessoal muito apavorado, né? A situação da saúde, uma calamidade. É uma lição que eu acho que se o irmão preletor, o escritor da revista, desse livro aqui, da revista, né, tivesse pensado, bom, quando seria bom colocar essa lição? É justamente nesse domingo, que é o domingo que, pelo que a gente tem visto as autoridades falando, é o domingo de pior momento da nossa pandemia do coronavírus. E hoje é uma lição de cura, né? Nosso texto áureo diz o seguinte: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Nossa verdade prática da lição de hoje: a cura das enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. E a nossa leitura bíblica em classe fica ali em Isaías, no capítulo 53, versículos 4 até o 6. Esse daí, quem tem mais vivência na palavra de Deus provavelmente sabe decorar esses versículos. E Mateus, no capítulo 8, os versículos 16 a 17. Isaías 53, então, diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus, no capítulo 8. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Fazer uma oração, irmãos, para dar início a essa aula. Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, graça nós te damos, meu Deus, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra, pela oportunidade que temos de conhecer um pouco mais de ti, Senhor, por tu te fazeres disponível a nós, por não nos abandonar, e mesmo em um momento tão difícil, tu estás conosco. Nós cremos, Senhor, que tu és o Deus que tudo pode, tu pode trazer a cura para a pessoa que está me assistindo agora, não sei quem é, em qualquer momento que for, se está assistindo logo depois desse vídeo gravado ou muito tempo depois, eu creio, Senhor, que tu és o Deus que tudo pode. Tu podes, Senhor, trazer a salvação, tu és o Deus que salva, tu és o Deus que batiza com o Espírito Santo. Esteja conosco, Senhor. Toca na vida de cada um que está assistindo essa aula hoje e transforma-nos, Senhor. Ajuda-nos a fazer mais a tua vontade, a seguir os teus caminhos, a ser mais parecido contigo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje então, né, como eu tinha falado, falamos sobre cura, né, é um dos dons espirituais. Inclusive a próxima revista ela vai tratar de dons espirituais, é muito interessante. Você que está acompanhando a Escola Dominical,
o tema vai continuar sendo o Espírito Santo, o que é muito interessante. Mas esse dom de cura, ele tem uma particularidade muito interessante, porque é uma coisa mais pessoal, né? Quem está doente, quando a gente está doente, eu vejo por mim, quando eu pego até uma gripe assim, sabe? A gente fica abatido, a gente fica, sabe, desesperançoso, a gente fica oprimido. E quando estamos curados, né, tudo se renova, a gente ganha mais energia, ganha mais força, ganha, né? Então é algo que é muito importante. E a cura, né, anunciada na Bíblia, não só no Novo Testamento com Jesus, mas a saúde como um todo, ela é tratada desde o início da Bíblia, desde o Antigo Testamento. E aí a gente fica pensando assim, poxa vida, né, mas será que não se tinha médico que ia sempre aos sacerdotes, né, a recomendação? E realmente, se a gente for ver pelo contexto histórico, ao contrário do que acontecia na sociedade, por exemplo, dos egípcios, dos assírios, babilônios, persas, gregos, todas essas sociedades, grandes sociedades da história, elas tinham médicos. Em Israel, a gente não tem essa notícia de que havia uma fartura de médicos, ou mesmo que havia muitos médicos. A saúde do povo de Israel no Antigo Testamento, essencialmente, dependia de Deus. E isso fica muito evidente, meus irmãos, né, nos versículos que a gente vê no Antigo Testamento. Em Êxodo, no capítulo 15, a gente vê o cuidado de Deus, que Deus tinha com o povo de Israel, já que eles não tinham esse avanço no campo da ciência, eles não tinham não se tem indício de estudos de avanços matemáticos, na lógica, na astronomia, na medicina, em outros campos do saber, inclusive. Israel era um povo, né, ele não foi escolhido pelas suas virtudes por Deus, ele foi escolhido por Deus como um povo escolhido, apesar de ser um povo de dura cerviz e de ser um povo, né, que não era o melhor do mundo assim nas suas coisas. Mas Deus escolheu para que Jesus viesse através dele, né? E a saúde de Israel, ela dependia muito de Deus. Por isso que Deus trouxe ali em Êxodo, no capítulo 15, né, essas questões de saúde também, não só, né, as leis que deveriam ser seguidas, como não matar, mas trouxe também questões de saúde. E ali diz, ó, em Êxodo 15, 26, ó, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, te inclinares ouvido aos meus mandamentos e guardarem todos os estatutos, né? Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Ou seja, aquelas pragas do Egito, todas, muitas delas eram doenças que Deus havia mandado como juízo para o Egito, né? E Deus estava garantindo com essa palavra a Israel, dizendo: oh, se vocês me seguirem, se vocês obedecerem aquilo que eu estou mandando, eu não porei as mesmas enfermidades que pus lá no Egito sobre vocês. Vocês vão ter uma vida saudável. Era isso que Deus estava dizendo, né? E havia na lei recomendações que eram visivelmente para a saúde, né? A gente vê, por exemplo, em Levítico, a gente vê começa em Levítico no capítulo 11, quando fala dos animais, capítulo 12, que fala né, questão de limpeza, né? Até o capítulo 15 de Levítico a gente vai ver bastante coisas assim, como descrições de animais que tu pode comer, que tu não pode comer, né? Não que essas leis tenham valia para hoje, porque eram questões de saúde. Naquela época, o cuidado com animais era uma forma mais rudimentar, não se tinha conhecimento né, de procedimentos que iriam eliminar bactérias. Aliás, naquela época, milênios atrás, não se tinha nem noção do que era uma bactéria, né? E hoje a gente tem uma medicina, a gente sabe que, por exemplo, eu não posso comer uma carne de porco mal passada porque pode vir com
alguma impureza, uma salmonela, alguma coisa assim. Naquela época não tinha. Então o que Deus mandava? Não vai comer carne de porco, né? Porque tu pode ficar doente. E aí que a gente vê, olha só, em Levítico 11, né? A lei de Deus era uma lei religiosa, né? Essa é a lei dos animais e das aves, de todo ser vivente que se move nas águas, né? Ó, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Ou seja, era uma lei para a época, para o povo de Israel, para que o povo tivesse saúde. E hoje em dia, né, meus irmãos, a gente vê como é eficiente esse tipo de coisa vinda diretamente de Deus, porque Deus ele é um ser inquestionável. Naquela época, ainda mais, o povo era fiel, depois de ver bom, não dá para dizer que o povo era fiel, né, porque o povo fez muita coisa errada, mas depois de ver todas aquelas evidências, as pragas do Egito, a forma miraculosa que saiu o povo de Israel, abrindo o Mar Vermelho, poxa vida, Deus era uma autoridade, né, ou seja, realmente, se eu era alguém que se pode confiar, né? Deus mostrou que se pode confiar. E hoje em dia, a gente vê, por exemplo, recomendações do nosso poder público, que são seres humanos sujeitos a falhas, e eles recomendam coisas que são válidas para a saúde de hoje, em tempo de pandemia, inclusive, como usar máscara, distanciamento social, essas coisas todas. E não se tem credibilidade do povo, do poder público. Muitas vezes as pessoas optam por não seguir as recomendações. Por isso que tinha que ter esse peso, por isso que Deus colocou com um peso religiosidade. Olha, se tu desobedecer, tu vai estar em pecado, vai estar desobedecendo a minha lei. E aí eu vou pôr doença sobre ti. Era justamente um cuidado que Deus estava tendo para questões de saúde, né? Para que o povo aprendesse a higiene, questões de higiene, o que que se deve comer, o que que não se deve comer, o que que faz bem, o que que não faz bem, né? Então, isso era muito importante. E era a forma com que Deus cuidava, né, da alimentação, da saúde. E a gente vê bem claro, né, meus irmãos, no Novo Testamento. Algumas pessoas dizem, não, mas tem que continuar hoje. A pessoa que come camarão está em pecado, né? Jesus ele deixa bem claro isso quando ele menciona a lei do Antigo Testamento, quando ele é questionado pelos fariseus em Mateus, no capítulo 15, do 17 ao 20, por exemplo. Aqui eu só coloquei 2 versículos, do 17 ao 18. Né? Ainda não compreendeis que, ó, só que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, né? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo, a pessoa que come qualquer coisa, ela não vai ficar doente? Ela vai ficar doente. Mas o que contamina o homem de verdade, o que que é mais grave do que uma saúde física precária, é a saúde espiritual. E é isso que contamina o homem, porque uma doença física a gente pode ser curado, ou na pior das hipóteses a gente vem a falecer e pode ter uma eternidade com Deus. Uma doença espiritual, se você não se cura dela, se você não aceita Jesus para ter a cura espiritual, não ter a libertação do pecado, seu destino, infelizmente, é passar uma eternidade longe de Deus. E isso é muito mais grave do que qualquer tipo de doença. Né? Por isso que Jesus diz, né? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce para o ventre é lançado fora, mas o que sai é o que contamina. Né? E ele continua ali nos versículos seguintes, ele diz, porque do coração precedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, ou seja, todas essas coisas aí, ele está falando de pecados, não de doenças físicas, mas de doenças espirituais, né? Aquela questão espiritual. E aí ele diz, são essas coisas que contaminam o homem, não comer sem lavar as mãos, né? Não é pecado tu comer sem lavar as mãos. É isso que ele está dizendo. Não está desobedecendo a Deus. Aquilo era um zelo que Deus tinha para o povo de Israel. Né? O apóstolo Paulo segue na mesma linha ali em Romanos, no capítulo 14, quando alguns fracos na fé
caracterizado por Paulo, fracos na fé, eles dizem que não podem comer nada a não ser legumes para não se manter impuros, né? Então, Paulo segue nessa mesma linha, dizendo que não é isso que vai contaminar a pessoa espiritualmente, mas sim o proceder, aquilo que está no coração, né? No Novo Testamento, né, quando Jesus falou aquelas coisas, eles já estavam no Novo Testamento, né? E no período do Novo Testamento, né, naquele período já havia médicos em Israel, muito pela influência daqueles povos que eu havia mencionado antes, né? Principalmente a questão greco-romana. Israel estava sendo dominado pelos romanos naquela época, né? A gente vê, inclusive, se a gente vê a narrativa da crucificação de Jesus, a gente vê que são governadores romanos ali que julgam na presença do povo. Pilatos era um governador romano que lava as mãos, né? Que resolve ser político e atender à vontade do povo e condenar Jesus, né? Mas a gente vê que no tempo de Jesus já havia médicos, né? Era uma medicina rudimentar, claro, se a gente for comparar com a medicina de hoje, né? Hoje em dia a gente tem uma medicina muitíssimo avançada, né? Jesus, ele fazia milagres, curas, né? E isso fica bem evidente nos evangelhos, mas as curas de doenças que Jesus fazia, talvez hoje os médicos pudessem curar com o avanço da medicina. Talvez algum cego que Jesus tenha curado, naquela época tenha doença de catarata hoje que corrige com uma pequena cirurgia, né? Alguma coisa desse tipo, né? Havia outros doentes também lá e Jesus curava, né? Um exemplo aqui que eu trouxe, olha só, um exemplo de cura que Jesus fez da mulher com fluxo de sangue, aqui para deixar bem evidente para vocês, olha só, que ela havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo que tinha, nada aproveitando disso, antes indo a pior, ou seja, aquela mulher ela já tinha recorrido à medicina, que era uma coisa que estava presente naquela época em Israel. Ou seja, a medicina já existia no Novo Testamento dentro de Israel. No Antigo Testamento há algumas menções a médicos, mas todos, ou quase todos, não dá para se ter 100% de certeza, mas normalmente a gente entende que são médicos estrangeiros. Um rei que consulta médicos estrangeiros, ou médicos do Egito que embalsamaram José, por exemplo, né? José do Egito foi embalsamado por médicos do Egito, né? Então, essas questões assim, né, eram normalmente estrangeiros. E aí a gente vê, né, no Novo Testamento já a presença de médicos, né? E aí olha só o que acontece. Nesse caso da mulher aqui, ela consultou os médicos, assim como a gente consulta hoje, só que naquela época os médicos não tinham dado a solução para o problema dela. Então ela ouviu falar de Jesus. Qual é a minha esperança então? É Jesus, né? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta. E a fé dela era tanta que ela dizia, ó, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ou seja, ela realmente acreditava que Jesus tinha poder para sarar. E o que aconteceu? Logo secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. Ou seja, foi uma cura imediata. Jesus curou aquela mulher. A história ainda continua, né? Jesus ainda pergunta, quem que me tocou na multidão? E aí, né? Vocês conhecem a história, né? Alguns, a maioria conhece aí, diz, os apóstolos, tá todo mundo te apertando aqui, como é que tu pergunta quem que te tocou? Daí a mulher, percebendo que falava dela, diz, fui eu. E aí ele diz, tua fé te salvou. Que mostra a relação próxima da cura com a salvação. Jesus ele sempre anunciava a cura e a salvação. Ele vinha não só trazer a cura física, porque muito mais importante que a cura física era a cura espiritual, né? Jesus ele não condena em nenhum momento a consulta de médicos. Ele afirma que os doentes precisam de médicos. Quando
ele é questionado pelos fariseus sobre estar comendo com publicanos. O que tu está fazendo aí, comendo com esses pecadores? Jesus diz, não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Ou seja, se ele não quisesse condenar, claro, ele não está falando aqui justamente da habilidade dos médicos, ou ele está falando de outra coisa, ele está dizendo que ele precisa estar com os pecadores para resolver o problema deles, mas ele poderia ter usado qualquer outro tipo de analogia, se ele condenasse a medicina, o que ele não faz. Ele diz justamente que quem precisa de médicos são os doentes. Né? O que mostra que ele não é contra o recurso da medicina. Inclusive, nós temos um caso de um discípulo de Jesus, não é um apóstolo, mas ele era discípulo de apóstolo, né? Lucas, aquele que escreveu o terceiro evangelho sinótico, terceiro evangelho do Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, chamado por Paulo de o médico amado. Né? Lucas era médico, discípulo de Jesus. E isso mostra que não existe nada de errado. Ou seja, se você tem esse recurso, né, pode consultar um médico, o médico pode te receitar um remédio que vai te curar de alguma doença. Você tem todo o direito e você deve confiar no médico, que afinal ele estudou para isso. E Deus pode estar usando justamente o estudo, né, a evolução da ciência para trazer a cura para a tua vida. Não quer dizer que porque veio a cura através da ciência, através do estudo, através de um médico, que Deus não esteja no controle de todas as coisas. A relação, então, entre cura e salvação, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas buscam a Deus com o intuito de buscar apenas a cura, sabe? Não, por que eu estou indo na igreja? Estou indo na igreja para Deus me curar de doença X ou Y. Não. Né? A gente tem que buscar a Deus pela salvação, né? Pela cura física, sim, porque Deus cura, Jesus cura, fisicamente, inclusive. Eu vou trazer alguns testemunhos mais ao final da aula, mas Jesus cura fisicamente, cura hoje. E cura também espiritual. Essa é a mais importante. Como eu falei no início, né? Não adianta nada, por exemplo, ser curado, né, fisicamente, vir a morrer daqui a, né, um tempo de sobrevida que eu tiver devido à enfermidade e perder a eternidade, ficar na eternidade longe de Deus. Então, a cura, né, a gente vê uma relação direta entre cura e salvação já desde o tempo dos profetas. O profeta Jeremias, olha a relação que ele faz, ó. Sara-me, senhores, né, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Ou seja, muitas dessas questões de opressão, e realmente a gente sabe quando a gente está doente, que a gente se sente oprimido. Né? Às vezes é uma doença fraca, uma doença pequena, às vezes é uma inflamação num dedo, a gente se sente mal. É uma opressão que a gente sente. E a gente sente uma libertação quando aquela dor passa, quando a doença vai embora, quando a gente consegue se recuperar. Né? Então, a cura também tem a relação com a salvação. É claro que a salvação é uma cura espiritual. A opressão que vem é a opressão do pecado sobre a vida da pessoa. Mas a cura e a salvação ela tem uma relação muito próxima. Jesus usa a cura muitas vezes para trazer a salvação. Né? A principal cura, é importante que a gente saiba, é uma cura espiritual. Olha só, quando a gente vê aqui no versículo que a gente leu no início da aula, sobre Isaías falando, né? Ele fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui ele está falando, né, que Jesus ele foi moído pelas nossas iniquidades, né, ferido pelas nossas transgressões. O que Jesus está falando até esse ponto aí
castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele está falando justamente da cura espiritual, né? Ou seja, aqui como que a gente tem cura espiritual? Através de Cristo. E na mesma frase, sem fazer distinção, o profeta continua, pelas suas pisaduras fomos sarados, mostrando que o mesmo Cristo que salva é o que cura. O mesmo Cristo que cura é o que salva. E uma evidência clara do evangelho sendo divulgado. Até quando João Batista, os discípulos de João Batista foram perguntar para Jesus: Jesus, é tu aquele que viria ou a gente está esperando por outro? O que Jesus responde? Vai lá e fala para o João Batista: os cegos veem, os coxos andam. Né? O que Jesus está dizendo? Está dando evidências de curas físicas que ele fez para mostrar que é ele que salva. Né? Meus irmãos. A gente vê um outro versículo no Novo Testamento agora, citado na carta de Pedro, na epístola de Pedro, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Está falando aqui de Jesus, que levou os nossos pecados na cruz, sobre o madeiro, sobre a cruz, né? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Aqui tudo falando sobre a cura espiritual. E mais adiante, ó, pelas suas feridas fostes sarados. A cura física. A relação é direta, meus irmãos. Nosso Deus, ele cura, física e espiritualmente. É claro, né, meus irmãos? Aqui eu trouxe um caso de Mateus ali no capítulo 9, versículos do 1 até o 8. Um caso de uma pessoa que foi curada. Primeiro, sua cura espiritual, depois ele teve a cura física e foi algo para a honra e glória do nome do Senhor. Né, Jesus estava num barco, passou outra margem, chegou à cidade e eles que trouxeram um paralítico deitado numa cama. Um outro evangélico ainda diz, né, que havia aquela multidão e que os amigos do paralítico alçaram a cama por um buraco que eles fizeram no telhado do local onde Jesus estava. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Nesse momento, Jesus ele faz a cura espiritual, porque ele percebe que a pessoa que estava ali deitada numa cama, naquele tempo não tinha cadeira de rodas, né? A pessoa paralítica, ela ficava deitada, jogada, não sei nem como dizer, né? Mas ele não conseguia se mover, então ali Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. E aí começou, né, aquelas pessoas, havia uns fariseus ali e começaram a falar, né, ele está blasfemando, olha só, está se achando aí, ele não pode perdoar pecados. Jesus, né, que não ouviu eles falando isso, né, aquela multidão, né, não tinha como distinguir a voz de um de outro, né, e mesmo entender muitas vezes o que o povo está falando, baixinho, ou se é que estou falando, mas eles, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que pensais mal em vosso coração? O que é mais fácil dizer: perdoado estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? É incrível como Jesus ele usa isso aí, né? Porque dizer perdoado estão os teus pecados eu também posso dizer, né? Mas será que vai estar, né? Mas Jesus ele tinha essa autoridade, né? Porque ele assim, ó, levanta-te, Ana, ora, para que saibais que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, tem autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para tua casa. E ele levantou, pegou a cama e foi para casa. Ali, um exemplo claro de que a cura e a salvação elas estão juntos. O paralítico ele teve a sua cura espiritual e depois ele teve a sua cura física. Né? E o resultado disso foi que a multidão maravilhou-se e glorificou a Deus.
seja, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. É importante a gente saber, né, meus irmãos, alguns detalhes sobre doenças. A gente viu que a cura e a salvação, elas andam juntas. Mas isso não significa que o crente ele é imune a doenças. Isso não significa que uma pessoa que é doente, ela ficou doente por causa do pecado, porque ela deixou de ser salva, então ficou em pecado. Isso não é verdade, né? A doença não é necessariamente uma punição divina. A gente pode citar, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, citando exatamente os versículos, para que os irmãos possam, como os bereanos, folhear suas Bíblias aí e chegar a esses versículos, né? Capítulo 12, de 7 ao 10 de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala que para que ele não fosse exaltado pela excelência das revelações que ele estava trazendo, poxa vida, Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento, mas inspirado pelo Espírito Santo. E aí, para que ele não se exaltasse, né, ele diz que foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Isso que está escrito na palavra de Deus. Né? Para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual ele orou 3 vezes ao Senhor. Ele orou 3 vezes para que se desviasse esse mal. E a resposta de Deus, qual foi? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, e Paulo fala, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, Paulo ele não foi curado. Ele pediu para ser curado e não foi curado. Isso em 2 Coríntios, capítulo 7 a 10. Um versículo que é importante a gente citar também, que fala sobre essa questão de o crente sofre? Sofre sim. Olha que Jesus fala, pouco antes de ser crucificado, aos seus discípulos. É um versículo muito conhecido, mas é sempre bom relembrar. No mundo tereis aflições. No mundo nós teremos aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a gente tem as aflições, mas Jesus vai passar conosco em todos os momentos. Jesus não nos abandona. Né? A gente vê mais um exemplo, né? Aqui, ó, é o que eu tinha citado um trecho do que Paulo tinha, né, do trecho. Eu peguei só o primeiro versículo do caso de Paulo ali, para evidenciar para vocês ali, ó. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que ele fala ali, né, que Paulo recebia as revelações, mas para que ele não se gloriasse, foi dado a ele um espinho na carne. Paulo orou e não foi atendido. E olha só, botei todos de uma vez aqui. Mas também outro exemplo, né, que está aqui nesse slide, que é importante a gente citar, ó, Paulo falando na sua a última carta que ele escreveu, né, não a última carta necessariamente que está no livro, porque tem a carta de Tito ainda na Bíblia, pela ordem, né, e a última carta que ele escreve a Timóteo, e provavelmente a última carta que ele escreve antes de ser sacrificado antes de ser assassinado pelos romanos, né? Ele morreu, né, a mando do imperador romano. Ele diz que deixou Trófimo, um dos seus companheiros, doente em Mileto. Será que Paulo não orou pelo Trófimo? Será que Paulo não tinha fé suficiente para que Trófimo fosse curado? Será que Trófimo, um companheiro de Paulo, de perseguições, de lutas, era infiel? Certamente que não. Assim como Paulo não foi curado, Trófimo não foi curado. A gente tem outro exemplo deixa eu ver aqui no... Opa. Né, 2 Timóteo 5:23,
fala sobre doenças estomacais de Timóteo, outro que estava doente. Certamente Paulo orava por Timóteo, orou muitas vezes por Timóteo para que Timóteo não tivesse as doenças estomacais que ele tinha. Mas Paulo recomenda um remédio da época, né? Toma um pouco de vinho aí para dar uma amenizada nesses seus problemas estomacais. Não que Paulo não orasse por ele, não que Timóteo não tivesse fé para ser curado, mas nem sempre Deus cura. A gente não entende, irmãos, a gente não entende por que que Deus cura uns, não cura outros, mas Deus sabe todas as coisas. Deus, ele é soberano e a gente tem que ter a ciência de que o nosso Deus está no controle, né? Eu coloquei no slide anterior aqui, ó, eu coloquei, ó, a soberania de Deus. Aí não teve espaço para eu colocar o trecho, né, de cura que eu ia colocar, né? É importante que a gente saiba, né, meus irmãos, que ser curado não é um sinônimo de santidade. Também isso é muito importante. Não é porque, olha só, fui curado, Deus me curou, foi um milagre. E isso não quer dizer que eu sou santo, não quer dizer que eu sou, né, sem pecado. Quer dizer que Deus teve misericórdia de mim. Quer dizer que Deus quis usar minha vida para fazer, demonstrar o poder dele. Um exemplo bem claro, que eu trouxe esse exemplo aqui em Lucas 17, do 12 ao 19, que é o exemplo dos 10 leprosos, que mostra justamente a questão de pessoas que foram curadas por Jesus, pessoalmente por Jesus, e que não se converteram ao Evangelho. Olha só a história aqui que é contada. Ó. Entrando certa vez numa aldeia, né, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Olha aí, ó, viu? Desde aquela época já tinha um distanciamento social. Os leprosos, para não contaminar os outros, eles ficavam longe, né? E levantaram a voz a Jesus dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. Clamaram a Jesus, né? O que Jesus disse? Ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. No caminho, né? Estavam indo e perceberam que ficaram limpos. Um deles, eram 10. Um deles estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos pés com o rosto em terra, dando graças. Detalhe, esse era o samaritano, né? Ou seja, aquele que naquela época era aquele que era considerado pecador, aquele que não é do povo, sabe? É só um samaritano. Naquela época já existia esse tipo de xenofobia, de preconceito, né? O que Jesus diz? Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Né? Nem todo mundo é curado, glorifica a Deus. É importante que as curas que Deus faz são sempre para honra e glória do nome do Senhor. Não quer dizer que a pessoa que é curada ela é santificada ou ela é santa, mas é importante que a gente saiba que Deus ele tem misericórdia de nós e ele nos cura, ele nos restaura, ele tem poder para isso. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele pode, a gente tem que entregar as nossas dores, as nossas necessidades. A gente tem que entregar nas mãos de Deus. Certo, irmãos? Aqui um versículo para que a gente reflita sobre isso. Está alguém doente? Um versículo não, um trecho, né? São 3 versículos. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Ou seja, clamem a Deus pela pessoa. A oração da fé salvará o doente. Importante isso. O Senhor levantará e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, Jesus ele cura, e cura hoje. Sabe, é importante que a gente tenha
uma noção sobre milagres. É importante que eu falar isso, sabe, sobre milagres. Que na época de Jesus, muita coisa que hoje a gente conhece pela ciência, curas que Jesus fazia, eram milagres. Hoje, né, por exemplo, alguém tá com catarata, tá com dificuldade de visão, a pessoa vai no médico e, e tem sua visão restaurada. Isso não quer dizer, né, meus irmãos, que Deus não tenha usado esse conhecimento da ciência para trazer a cura. Ou você vai no médico, o médico receita um remédio e você é curado. Tudo está no controle de Deus. O fato de Deus ter permitido que chegasse a humanidade a esse ponto de conhecimento, a esse avanço tecnológico que a gente tem, também está no controle de Deus. E a gente tem que ser grato a Deus. Se fosse 50 anos atrás, 100 anos atrás, talvez a gente não tivesse o mesmo conhecimento, a mesma tecnologia e a pessoa viesse a falecer, né? Havia doenças muito tempo atrás que não tinha remédio, que as pessoas tratavam tuberculose com canja, por exemplo. Não sei se era, né, mas se não tinha o antibiótico, muitos anos atrás, as pessoas morriam por falta de tratamento. Hoje, graças a Deus, há tratamento. Então, a gente pode considerar, sim, milagres, uma cura que vem através de um tratamento médico. Mas também Deus pode fazer a cura sem o tratamento médico, em alguns casos. Eu disse que ia trazer alguns exemplos de curas, né, uns testemunhos que fazem parte da minha vida. O ano passado, meu pai ele passou por uma cirurgia cardíaca no coração. Ele fez 5 pontes de safena. Quando ele ficou sabendo que ele tinha problema no coração, um médico aqui de Santa Maria, né, eu acho que o meu pai até nem ficou sabendo, porque o médico falou com a minha mãe. O médico não deu muita esperança. Ele disse que não tinha muito o que fazer, que os tratamentos que existiam eram, né, não iam curar ele por completo, ia ser uma coisa paliativa, não ia dar muito certo, porque não ia desobstruir as veias, as artérias, não sei o que estava obstruído ali, mas eu sei que estava muito obstruído e que não adiantava colocar aqueles stand, aquelas molinhas, que não ia solucionar o problema, ia continuar obstruído. Aí então, o que aconteceu? Né, o médico aqui de Santa Maria recomendou, não, vai lá no médico de Porto Alegre, né? E a gente tinha consultado um médico aqui em Santa Maria, ele é referência, né? Um médico, meu pai, ele tem plano de saúde, ele vai nos melhores médicos. E aí o médico, um outro médico aqui de Santa Maria disse, não, olha, tem um cara lá de Porto Alegre, não vou citar nome aqui para não gerar nenhum tipo de polêmica, né? Mas tem um cara lá de Porto Alegre que ele trata esse tipo de coisa. Então meu pai chegou para consultar com esse médico em Porto Alegre, levou os mesmos exames que ele tinha feito em Santa Maria, e pela graça de Deus aquele médico sabia tratar. E ele disse, não, olha só, vou fazer a seguinte cirurgia, vou fazer isso, isso, isso. Eu não sei explicar, não sou médico. Mas ele foi, né, disse que ia fazer a cirurgia no meu pai, disse que ia ficar tudo bem. Era uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia arriscada, a gente sabe. Mas, graças a Deus, hoje meu pai está super bem. Deus usou um médico para trazer um milagre para nossa vida. Porque em novembro, quando meu pai teve essa notícia, eu fiquei pensando, bah, será que meu pai chega no Natal? Fiquei pensando comigo, né? Mas graças a Deus ele fez a cirurgia em janeiro, né? Ficou super bem. O ano passado todo ele foi no momento certo, porque se esperasse mais uns 2 ou 3 meses, teriam fechado tudo por causa da pandemia, cirurgias. Não sei se iam fazer ou não iam fazer a cirurgia. Eu sei que a gente não teve problemas com o coronavírus por causa disso. Graças a Deus por isso também, né? E o meu pai está super bem, tá vivendo uma vida normal hoje. É, fez a cirurgia, né? O médico foi usado por Deus para curar o meu pai. E o meu pai, né? Ele inclusive deu testemunho, né, de Deus para os enfermeiros lá.
entregou o Novo Testamento, ele é Gideão, ele entregou o Novo Testamento aos enfermeiros. Tinha até uma enfermeira que queria muito o livrinho, né? Que é muito bom. Mostra que Deus usa essas coisas para tocar na vida das pessoas. Um segundo exemplo, né? Bem mais recente esse, né? No mês passado, no início de fevereiro, fui com a minha esposa a Capão da Canoa. A gente foi num apartamento ali né, de propriedade da minha avó. E a zeladora ali, ela, né, muito querida nossa, né, uma pessoa trabalhadora, né, mas que também tem uma saúde um pouco debilitada. Ela já teve vários infartos, ela fala. E quando a gente chegou, ela estava um pouco abatida, né, estava um pouco triste porque ela tinha descobrido um câncer na espinha. Eu não sei muitos detalhes, não sou médico, nem perguntei para ela, não sei se ela saberia me explicar. Eu sei que ela me disse: "Ó, tô com um câncer na espinha. Vou fazer, né, tô fazendo tratamento, vou a Porto Alegre fazer o tratamento". Acho que era quimioterapia, não sei bem qual era o tratamento também, né. E ela, né, a gente chegou no domingo à noite, né, para passar uma semana ali em Capão da Canoa. E ela foi eu acho que foi segunda ou terça, ela foi a Porto Alegre, fez uma sessão de tratamento. Essa sessão de tratamento de câncer, ela debilita bastante as pessoas. Ela já não estava muito bem, mas, né, depois ela foi, não me lembro se ela foi de novo ou se ela, nessa vez ela foi e fez o exame. Sei que ela foi e repetiu o exame que tinha apontado câncer para ela, um câncer na espinha, que ela disse que ela sentia muita dor nas costas, né, e aí fizeram o exame e apontou câncer. Quando ela voltou lá, foi ver o resultado do segundo exame, né, quando a gente disse para ela: "Ó, nós vamos orar". Meus pais também estavam sabendo que ela estava com câncer, estavam orando por ela, né, a gente orou bastante para que ela fosse restaurada. Quando ela chegou, ela foi ver o exame, né, o segundo exame que ela tinha feito, o exame apontou que ela não tinha câncer, mais que isso, que ela nunca tinha tido câncer. Poxa vida, sabe, os médicos, eles não sabiam explicar por que que o primeiro exame apontou, eles tinham o primeiro exame apontando câncer e o segundo exame sem câncer. Ora, milagre de Deus, que os médicos não puderam explicar, né. Ou seja, meus irmãos, Deus, ele continua agindo hoje. Isso que eu quero deixar como mensagem para vocês. Mesmo que alguém venha a dizer: "Ah, não, mas existe uma explicação para o exame ter dado o primeiro com e outro sem", enfim. Deus, ele usa dos seus meios. Deus, ele está no controle de todas as coisas. E o que que importa para nós, de verdade, é a cura, é a salvação. Se Deus usa um remédio, mesmo que ele não tenha sido cientificamente comprovado, né, ou uma vacina, para trazer proteção para nós, para trazer cura para nós devemos sim confiar nos médicos, fazer o tratamento que eles que estudaram anos e anos, décadas às vezes, né. Não é errado você consultar um médico e confiar no tratamento do médico e achar que Deus pode sim, através desse tratamento, te curar. Assim como Deus pode curar sem o tratamento, mas é claro, né, meus irmãos, não vamos fazer como o diabo recomendava a Jesus, né. O diabo disse a Jesus: "Ah, sobe no pináculo do templo, te joga daí, porque está escrito que aos anjos dará ordens e eles virão, né, e te salvarão". Ora, Jesus disse: "Não tentarás o Senhor teu Deus". Justamente, sabe, irmãos, a gente Deus pode estar trazendo a cura de diversas formas. Não é porque Deus não está fisicamente movendo uma montanha de um lugar para o outro. Eu nunca vi isso acontecer, mas não é porque ele não fez isso, eu nunca vi isso acontecer, que ele não pode fazer isso. Ou que ele não pode fazer uma forma, né, por que que tu quer que mova a montanha? Talvez tu queira só um caminho alternativo, né. Deus, ele está no controle de todas as coisas. É isso que nós cremos. E é isso que tu tens que crer, meu irmão. A oração, ela é feita, ela é importante,
para que a gente confie em Deus, para que a gente entregue os nossos problemas a Deus. E fica tranquila, meu irmão, né? Nossa vida aqui, ela tem um fim aqui nessa terra, mas nós temos uma vida eterna pela frente. E é muito melhor passar essa vida eterna com Deus do que sem Deus. Meus irmãos, eu quero, né, finalizar essa aula, né, trazendo essa palavra de esperança para você. Isso é muito importante, meu irmão, que você confie em Deus, tenha certeza que Deus está no controle. E se Deus não trouxer a cura pela sua vontade, continue confiando em Deus até o fim, porque Deus pode estar usando essa tua doença, né, para honrar o seu nome, para trazer um pouco, acrescentar a fé de alguém, para trazer as pessoas a Cristo, né? Tem muita gente que acaba às vezes se convertendo após a morte de uma pessoa que anunciou a palavra de Deus, né? Por causa do testemunho de vida daquela pessoa, né? Então, vamos ser fiéis a Deus. Vamos confiar em Deus. Deus, ele tem um tempo para nós. E se por acaso Deus quiser nos recolher, que seja feita a vontade dele. Mas confiamos que o nosso Deus é aquele que tem a cura, ele tem a solução de todos os problemas. Confie em Deus. É essa a mensagem que eu quero trazer para você. Eu gostaria de orar também, para a gente encerrar essa aula. Deus amado, obrigado, meu Deus, pela palavra de esperança que tens dado a nós, Senhor, através da tua palavra, através do teu filho, Senhor, que veio ao mundo e trouxe cura a tantas pessoas e continua curando hoje, Senhor. Esteja presente na vida de cada um que está assistindo. Esteja presente, Senhor, na vida de cada um, Senhor, transformando, trazendo a cura física e espiritual. Senhor, tu sabe a necessidade de cada um. Tu sabe do que eu preciso, do que a minha família precisa. Tu sabe do que cada um dos que estão assistindo precisa. Eu não sei, eu não conheço nem a época que eles vão assistir esse vídeo. Mas tu sabes, Senhor, e tu podes trabalhar na vida das pessoas. Pela tua palavra, Senhor, tu tens poder para trazer a cura. E eu peço, Senhor, se tem alguém clamando por ti, que atenda essa voz, meu Deus. Esteja, Senhor, com cada um, Senhor. Se assistiu até o vídeo até agora, Senhor, é uma demonstração de fé, Senhor. Atende essa pessoa, que é uma pessoa que está clamando a ti, meu Deus. Se presente, Senhor, conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, né, a gente vai continuar, imagino eu, transmitindo as aulas online, devido às restrições da pandemia. A gente está num momento difícil da pandemia, né, irmãos? Vamos obedecer às nossas autoridades, né, até que a gente possa ter disponível a vacina para todos, né? Eu espero, né, logo poder fazer a vacina, não só por minha causa, mas proteger os meus familiares, né? E espero, né, pedimos, oramos a Deus pelos nossos governantes para que eles saibam conduzir o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade de uma forma que cause menos impacto, que cause menos mortes, que a gente possa passar por esse momento difícil. E vamos confiar em Deus, meus irmãos. Nosso Deus é o Deus que traz o sustento, é o Deus que traz a cura. Certo, irmãos? E enquanto isso, a gente vai transmitindo, né, a palavra de Deus. Nossa ideia, a gente tinha até anunciado no mês passado, era voltar presencial, mas com a piora dos quadros, eu acho que isso não vai ser possível. As igrejas, elas estão, né, em Porto Alegre, elas estão restritas de trabalho, né, mais para transmissão, então a gente vai continuar transmitindo, né, e espero que logo a gente possa se encontrar pessoalmente e glorificar a Deus pela grande vitória que Ele tem, né, por ter nos guardado, por se por acaso algum dos irmãos está passando por um momento difícil de contágio do coronavírus, né, que a gente possa
se ver depois. É o meu desejo do meu coração que a gente possa se ver e glorificar a Deus pela vitória que Deus tem poder para nos dar. Certo, irmãos? Que Deus esteja com vocês. E sejam firmes sempre, meus irmãos. Amém.